Imaginem só a cena: assumir a liderança de um país que está literalmente em ruínas. Pense num lugar onde as portas do espaço mais sagrado da nação estão trancadas, as lâmpadas completamente apagadas e a sociedade, bom, mergulhada num caos absoluto, tanto na moralidade quanto na economia. Foi exatamente nesse cenário desolador, deixado pelo rei Acás, que o seu filho, o jovem rei Ezequias, assumiu o trono de Judá. A gente vai mergulhar direto nisso hoje, porque essa análise é, na verdade, uma autêntica aula magna sobre como realizar uma reviravolta espiritual completa e, o mais impressionante, de forma repentina. Vamos entender juntos como uma liderança focada consegue transformar a escuridão total em luz quase que da noite para o dia. E para guiar esse nosso bate-papo, vamos seguir um roteiro com 6 passos fundamentais. 1. O fim da apostasia. 2. A purificação do templo. 3. A grande Páscoa. 4. A queda dos ídolos. 5. Fidelidade e abundância. E por fim, o passo 6, o verdadeiro reavivamento. Então, começando logo pelo nosso ponto 1, o fim da apostasia. A gravidade da situação daquela época era simplesmente extrema. Os registros históricos nos mostram que altares pagãos estavam espalhados por cada esquina de Jerusalém. O rei anterior, Acás, tinha promovido um politeísmo profundíssimo. Ele simplesmente foi lá, fechou as portas pesadas do templo, apagou as lâmpadas sagradas e instaurou um clima de pura desolação, atraindo a ira divina para a nação. O principal centro de adoração do povo tinha virado literalmente um depósito de lixo e entulho. É exatamente esse o palco dramático que exigiu uma intervenção urgentíssima do filho dele. E o contraste histórico que a gente vê aqui é de cair o queixo. De um lado, aquela negligência paralisante do passado. Do outro, a energia explosiva de um rei de apenas 25 anos de idade. Ezequias não ficou de braços cruzados, não montou um comitê para ficar discutindo os problemas infinitamente. Sabe o que ele fez? No primeiro mês do reinado dele, no primeiríssimo mês, ele foi lá e escancarou as portas do templo. Ele tomou uma atitude imediata e super enérgica para renovar a aliança e consertar o que estava quebrado, trocando toda aquela hesitação anterior por uma confiança absoluta. O que nos leva direto para o nosso ponto 2, a purificação do templo. O grande segredo dessa reforma inteira está muito bem resumido nas palavras da autora Rosana Barros. Ezequias chamou os sacerdotes e os levitas e deu uma ordem fascinante. Ele não chegou dizendo, pessoal, peguem as vassouras e vão limpar a poeira. Não, ele disse, santifiquem-se agora. A liderança espiritual precisava encarar a própria negligência e purificar primeiro o templo interno, o coração, antes de sequer encostar num grão de poeira do santuário. Isso nos mostra que a verdadeira reforma, sem exceção, sempre acontece de dentro para fora. Agora, prestando atenção nessa linha do tempo, a velocidade da reforma chega a ser assustadora. Pensem bem, a gente está falando de anos, talvez décadas de sujeira, de entulho, de profanação total. Mas a grande verdade é que, quando o coração está no lugar certo, o trabalho simplesmente flui. Em apenas 8 dias, eles limparam toda a parte externa. Em mais 8, finalizaram o interior. Resumindo, em 16 diazinhos, eles concluíram o esforço de purificação que foi monumental. E claro, a festa de reabertura tinha que ser do tamanho do esforço, né? Os números são impressionantes. 600 bois e 3.000 ovelhas consagradas de uma vez só. A escala gigantesca desses sacrifícios passa pra gente, de um jeito inegável, a alegria contagiante de um povo que, depois de viver tanto tempo nas trevas, finalmente consegue voltar a adorar de forma sincera. Avançando agora para o passo 3, a Grande Páscoa. Nessa fase, o rei mandou mensageiros por toda a terra, de Berseba até Dan. E olha que detalhe interessante. Ele incluiu até o Reino do Norte, nas regiões de Efraim e Manassés, que estava super enfraquecido na época. Só para contextualizar, o norte vivia sob a ameaça militar constante da Assíria e estava fundado na idolatria. E aí a gente vê um contraste muito forte. Enquanto uma boa parte do pessoal lá no norte se encheu de orgulho e tirou sarro dos mensageiros, uma minoria fiel engolheu o orgulho, se humilhou e encarou a viagem até Jerusalém. Eles escolheram a obediência em vez do caos. E toda essa situação constrói uma verdade teológica simplesmente maravilhosa. Pela tradição, a Páscoa tinha que acontecer rigorosamente no primeiro mês. Mas lembra que a limpeza do templo demorou 16 dias? Pois é, com isso o prazo oficial estourou. E qual foi a solução deles? Celebrar no segundo mês. O rei Ezequias fez uma oração linda, pedindo perdão por aqueles que não tiveram tempo de fazer a purificação cerimonial completa, mas que estavam ali com o coração disposto. E Deus atendeu e curou o povo.
Isso crava de uma vez por todas que a graça divina sempre vai valorizar muito mais um coração sincero do que uma pureza cerimonial totalmente mecânica. Chegamos então ao nosso ponto 4, a queda dos ídolos. A grande festa da Páscoa terminou, mas a revolução do povo não parou por aí não. O pessoal que estava adorando saiu pelas ruas de forma totalmente espontânea. Eles foram lá e começaram a quebrar as pedras sagradas, a cortar os postes ídolos. Eles mesmos tomaram a iniciativa de apagar do mapa os símbolos físicos da idolatria, e não só nas áreas que eles controlavam, mas foram corajosos o suficiente para avançar até pelos territórios do norte. Fica a lição: a verdadeira devoção destrói, fisicamente inclusive, as pontes com os velhos hábitos. Vamos para o passo 5, fidelidade e abundância. O rei Ezequias organizou novamente os turnos dos sacerdotes e, para garantir o sustento deles, pediu que o povo trouxesse suas contribuições. Gente, a resposta foi absurda no bom sentido. As pessoas começaram a trazer montanhas de cereais, muito azeite, mel, além de dízimos gigantescos de gado. Formaram-se literalmente pilhas de recursos que ficaram acumuladas lá por meses. O volume foi tão fora do normal que o rei teve que mandar construir às pressas novos depósitos dentro do templo só para conseguir guardar tanta abundância material. E isso encaixa perfeitamente nesta reflexão super cirúrgica do pastor Hebertot Armi. Ele diz com todas as letras que quando o coração é entregue por completo, o bolso vai junto naturalmente. Faz todo sentido, né? Uma entrega espiritual de verdade sempre resulta numa generosidade material que a gente nem imagina. Fica muito evidente que quem realmente experimenta o perdão e a purificação começa a agir movido por uma gratidão que transborda e não tem fim. E o nosso sexto e último ponto: o verdadeiro reavivamento. Percebam que o sucesso absurdo do rei Ezequias não foi sorte, seguiu uma mecânica bem exata. A coisa toda começa internamente, lá na etapa 1, a consagração pessoal. Depois que isso resolve, avança para a etapa 2, a purificação física e prática do ambiente ao redor. Na sequência, brota a etapa 3, uma adoração cheia de alegria e que une as pessoas. E para coroar tudo isso, a etapa 4, uma generosidade tão grande que garante que toda essa nova estrutura continue funcionando. É um ciclo simplesmente perfeito. Nós vimos aqui como uma nação que estava completamente devastada conseguiu virar o jogo em questão de poucos dias. E tudo porque a liderança e o povo bateram no peito e decidiram agir com urgência para consertar o que estava em ruínas. Analisando essa engrenagem do passado, a grande reflexão vai muito além de varrer a poeira de edifícios antigos. A pergunta que não quer calar e que ecoa até hoje é: o templo interior, a nossa mente e o nosso coração já estão preparados para iniciar uma reforma jubilosa, rápida e autêntica? Vamos deixar essa provocação no ar enquanto encerramos a nossa análise de hoje. Um abraço e até a próxima!